adorado, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus a todos. Aproveitando que todos estão em pé, nós iremos ler na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo de número 21 até o versículo de número 24. Estamos todos reunidos para adorar a Deus no culto dirigido pelo Departamento de Evangelismo e Missões. E eu louvo a Deus porque esta igreja, ela tem um projeto, ela tem um alvo, e ela tem utilizado-se dos meios, os meios que os irmãos têm investido. Só para os irmãos saberem, até o máximo dia 26 próximo agora, nós devemos receber 12 mil folhetos, todos autenticados, personalizados aqui para a D. Silvino. E chegando esses folhetos, em nome do Senhor Jesus, antes da Páscoa, nós iremos fazer um trabalho de casa em casa, entregando folheto, falando do amor de Deus, convidando as pessoas para vir aos cultos, convidando as pessoas para lerem a Bíblia. 12 mil folhetos, é um investimento que a igreja tem feito, e creio, irmãos, Jesus salva através das mensagens em folhetinhos. Louvado seja Deus por isso. A palavra do Senhor Deus nos diz em Filipenses, capítulo 1, versículo 21 ao 24: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que eu deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Curva a sua cabeça. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós lemos a tua santa palavra, e agora nós vamos meditar, Senhor, na tua palavra. Nos dê da tua graça, da tua unção, nos protege, nos esconde atrás da nuvem da tua glória. Ó Deus, permita que o teu nome, somente o teu nome, venha a ser glorificado. Abençoe a tua igreja com a tua palavra, abençoe os nossos irmãos, em um nome de Jesus é a nossa oração. Amém e amém. Podemos assentar, queridos irmãos. Louvado seja o Senhor Deus. Irmãos, nós estamos aí reunidos neste culto que tem por finalidade, é claro, além de adorar a Deus, além de ofertar ao Senhor Deus o culto que lhe é devido, mas também tem a finalidade de estar sempre relembrando a todos nós, a igreja do Senhor aqui neste lugar, sobre a importância e sobre a necessidade que nós temos de realizar o trabalho da evangelização. E eu estava esta semana estudando a carta de Paulo aos Filipenses, uma carta realmente muito linda, uma carta prazerosa de se ler, porque diferente de outras cartas, diferente de outros livros na Bíblia Sagrada, a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta de gratidão, é uma carta que traz a alegria do apóstolo Paulo em se lembrar da igreja em Filipos, na Macedônia, no norte da Grécia. E você lendo esta carta, você vê que Paulo vai falar muito sobre a palavra alegria. É realmente uma carta bastante alegre, não é uma carta de repreensão,
não é uma carta que tem como foco central a exortação, a correção de problemas na igreja. Não, é uma carta de consolo. É uma carta que o apóstolo Paulo ele escreve para consolar aquela igreja amada, a igreja em Filipos. Os irmãos sabem que o apóstolo São Paulo, ele fez pelo menos 4 grandes viagens. Por que 4 grandes viagens? Porque 3 delas vão ser as chamadas viagem missionária, aonde Paulo, gozando da sua liberdade, ele vai de cidade em cidade como um pregador itinerante, anunciando o evangelho de Cristo Jesus. E estudando sobre as viagens do apóstolo Paulo, irmãos, para nós, a igreja do século 21, se torna quase que vexatório e vergonhoso analisarmos e compararmos a vida de Paulo com as nossas vidas. Porque em um período onde não existia ônibus, onde não existia carro, em um período onde não existia aviões, navios, movidos a motor diesel elétrico como existe hoje, Paulo ele vai fazer 3 grandes viagens. E quando você pega no mapa os pontos geográficos que Paulo vai parar nestas 3 grandes viagens, e você joga em um aplicativo de cálculo de rota, este aplicativo ele vai dar uma rota de aproximadamente, olha irmãos, preste atenção nisso, vai dar uma rota de aproximadamente 16.000 quilômetros percorridos. Imagine os irmãos, 16.000 quilômetros. Eu creio que a maioria das pessoas que aqui estão não fizeram uma viagem que percorresse nem mesmo 1/4 desta distância. 16.000 quilômetros percorridos em um período aonde se dependia de andar a pé, num lombo de um animal, ou em uma embarcação movido a vela, movido a remos. 16.000 quilômetros percorridos. Se nós fôssemos analisar o apóstolo São Paulo nessas 3 viagens missionárias, e a 4ª viagem, que é a sua viagem na condição de prisioneiro, porque Paulo vai ser preso e vai ser enviado a Roma. Mas mesmo esta viagem na condição de prisioneiro, ele não vai deixar da sua função de apóstolo, ele não vai deixar da sua função de pregador do evangelho, porque mesmo na condição de prisioneiro, ele continuou pregando o evangelho para as pessoas que Deus permitia que ele tivesse condições de pregar, as pessoas que estavam à sua volta. Então, eu considero que Paulo fez 4 grandes viagens, 3 como viagem missionário, e uma viagem como prisioneiro. E neste percurso de vida do apóstolo São Paulo, ele vai fundar várias igrejas, e ele também vai ajudar a estruturar outras tantas igrejas que já existiam, mas que vai ser estruturada através da sua vida e do seu ministério. Irmãos, é impressionante que de várias igrejas que Paulo vai fundar e vai ajudar a estruturar, a igreja em Filipos era uma das igrejas que Paulo tinha uma maior afeição, um maior carinho, se é que assim podemos dizer. Por quê? Porque Paulo também vai receber carinho desta igreja. Paulo também vai receber amor desta igreja, e Paulo vai meio que ficar preso a esta igreja, por laços fraternais.
Os irmãos sabem muito bem que esta igreja em Filipos, ela vai nascer a partir de uma visão divina. E também a partir da obediência humana. Eu quero que você preste muita atenção nisso. A visão divina. Deus tem uma visão para cada um de nós. Deus tem um projeto de vida, um objetivo para cada um de nós, de forma individual. E eu posso dizer também que Deus tem uma visão e um projeto para o coletivo, para a igreja no Jardim Silvino. Deus tem. Não pense você que você é um qualquer um. Não pense você que você é um Zé Ninguém. Não pense você que você é um membro de banco. Eu já ouvi o pastor dizer aqui que membro de banco é prego. E é verdade, você não é um membro de banco. Você é um membro no corpo de Cristo. E todo membro no corpo de Cristo tem um propósito, uma finalidade. Aleluia. O capítulo de número 16, a partir do versículo 9 até o versículo 40 do livro de Atos, vai narrar a história desta igreja, a igreja em Filipos. O apóstolo São Paulo, juntamente com seus companheiros, Silas, Timóteo e o médico amado Lucas, estão na sua segunda viagem missionária. E eles estão planejando ir para um local, mas o Espírito de Deus resiste a eles e diz: não, vocês não devem ir para este lugar, eu tenho um outro lugar para vocês ir. E aí de noite Paulo vai ter uma visão de Deus, e ele vai ver um jovem, um homem, um rapaz macedônio. Paulo era um homem intelectual, ele bateu o olho, ele enxergou a visão, ele reconheceu que as vestimentas, que o jeito de ser, de falar, de viver daquele personagem era um macedônio, no norte da Grécia. E este homem vai falar para ele poucas palavras. As palavras deste homem na visão é: passa a Macedônia e nos ajuda. Paulo acordou da visão e ele entendeu: Deus está nos chamando para pregar o evangelho na Macedônia. Deus está nos chamando para implantar uma igreja na Macedônia. E Paulo comenta esta visão com seus companheiros, Silas, Lucas e o jovem Timóteo. Preste atenção, jovem. Jovem tem sim, por naturalidade, por ser jovem, a facilidade de conviver com jovens. Mas o jovem que serve ao Senhor nosso Deus, o jovem que tem o Espírito de Deus na vida, como tinha Timóteo, ele tanto tem prazer em se relacionar com os jovens da sua época, como ele tem prazer de se relacionar com os obreiros mais velhos. E Timóteo, ele colou no apóstolo Paulo, ele se agarrou ao apóstolo Paulo. E Timóteo foi um jovem moldado por Deus através da vida do apóstolo Paulo. Uma equipe coesa. Paulo conta a visão: vocês topam? Vamos para lá? Vamos, estamos juntos. Se Deus falou, nós vamos fazer. Se Deus mandou, nós vamos fazer. Uma equipe coesa. Nós louvamos a Deus, porque aqui na AD Silvino nós temos, dentro do departamento de evangelismo e missões, irmãos e irmãs que são coesos. Eu falo, e não é com hipocrisia, não é usando de má fé. Eu admiro muitas irmãs, senhoras de idade, que são mães, que são esposas, que algumas delas têm trabalho fora de casa, outras delas têm que cuidar do esposo, dos filhos, dos netos até. Mas quando nós dizemos: vamos fazer um evangelismo em tal lugar, pode estar o sol de 40 graus, elas dizem vamos, nós estamos juntas. E quando chega o horário marcado, lá estão elas. Ou seja, uma equipe coesa. Foram para Filipos. Deixa eu ganhar tempo.
Os irmãos sabem o que vai acontecer em Filipos. Eles vão pregar a palavra. Uma jovem possessa com espírito de adivinhação vai ficar seguindo, perturbando o ministério de Paulo, elogiando ele, dizendo: este que está pregando este evangelho é um santo homem de Deus, é um homem de Deus. Se fosse qualquer um dos nossos dias, iria se orgulhar, iria bater no peito e dizer: olha, a mulher está me elogiando publicamente. Mas aquele elogio era oriundo do maligno. Para quê? Para que Paulo se orgulhasse, para que Paulo se inchasse. Quando Paulo percebeu pelo Espírito de Deus, o Espírito que dá discernimento ao homem e à mulher, que aquela mulher era possessa por um espírito de adivinhação, Paulo repreendeu o demônio da mulher e disse: cala-te, sai dele. E naquele instante a mulher ficou liberta para a glória do nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Mas a mulher era uma escrava, e ela adivinhava o futuro das pessoas, o passado das pessoas, e dava lucro para os seus senhores. Os seus senhores acusaram Paulo, seus companheiros, mentiram a respeito deles. E Paulo e os seus companheiros, embora estivessem na cidade pregando o evangelho, trazendo as boas novas de Cristo Jesus, foram presos, foram açoitados, foram castigados por fazer o bem. Querido irmão e irmã, ninguém se engane. Eu posso afirmar isso com toda tranquilidade, sou uma prova viva disso. Ninguém se engane que ao se envolver com o trabalho de evangelismo e missão, terá vida fácil. Não. Quando você se envolve com o trabalho de evangelismo e missão, você está entrando numa guerra, e em uma guerra contra os demônios e suas potestades. Não teremos vida fácil. Todas as vezes que nós desejarmos anunciar a palavra de Cristo Jesus ao mundo perdido, não teremos vida fácil. Cada um será afligido em uma ou mais áreas da vida, mas todos seremos afligidos. Mas uma coisa é, nada nem ninguém pode arrancar a alegria que existe dentro de um coração de uma serva e de um servo de Deus que está realizando a sua obra. É uma alegria sobrenatural, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo tinha uma consideração especial para com esta igreja. E agora, nós lemos na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21 ao 24. Paulo escrevendo para esta igreja. Esta carta, ela vai ser escrita aproximadamente no ano 62, 63 depois de Cristo. Todos concordam que neste período Paulo estava preso em Roma, por pregar o evangelho, E Paulo vai sofrer o seu martírio no ano 67 depois de Cristo, ou seja, Paulo estava vivendo os seus últimos anos aqui nesta vida, aqui nesta terra, neste mundo. E Paulo, ele recebe de Deus, ele recebe no seu espírito uma confirmação sobrenatural de que ele está vivendo os seus últimos anos aqui nesta vida, aqui neste mundo. E ele então vai falar nesses versículos que nós lemos, capítulo 1, do versículo 21 ao 24, ele vai falar sobre a sua despedida, sobre a sua possível partida deste mundo. E ele vai expor aqui um dilema. Por quê? Porque o cristão genuíno, autêntico, ele vive, de certa forma, um dilema. Quantos de vocês, em momentos de oração, de contrição, de quebrantamento,
já sentiram desejo de ir para o céu? Quantos? Quantos? Todos? Tenho certeza. Quantos de nós já oramos dizendo: Senhor, eu quero ir para junto de Ti, Senhor, eu quero estar contigo. No momento de contrição, de quebrantamento, no momento de angústia, de oração. Mas ao mesmo tempo você olha para a tua família: e meus filhos? E a minha esposa? E minha mãe, que é tão dependente de mim? E meus familiares? Ao mesmo tempo você olha para as pessoas que você ainda não ganhou para Cristo. E os meus primos, meus tios, meu pai, que infelizmente ainda vive no alcoolismo, destruiu toda a sua vida. O que vai ser deles? É um dilema. Paulo vive este dilema. Ele diz aos irmãos: eu desejo estar com Cristo, eu tenho vontade de partir e estar com Cristo. De ambos os lados, versículo 23, eu estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor para mim. O cristão autêntico, genuíno, irmãos, tem o desejo de partir, seja através da morte, porque a morte é um meio de partir. Quantas pessoas no leito de enfermidade oram ao Senhor: Senhor, eu sou teu servo, eu tenho convicção da minha salvação, toma a minha vida, Senhor. Quantos homens oraram? O próprio profeta Elias orou: Senhor, toma a minha vida. Orou assim. Ou através do arrebatamento: Senhor, volta logo buscar a tua igreja, Senhor, está difícil demais neste mundo. O cristão genuíno e autêntico tem esse desejo, irmãos. A Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 2, versículo 7, versículo 8, a Bíblia diz que Ló era um homem justo, e ele vivia enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis da sua época. Por quê? Porque ele era justo, habitando entre eles, e ele se afligia todos os dias, a sua alma, vendo e ouvindo as suas obras injustas. Você sabia que tem cristão que já não se aflige mais? Você sabia que tem cristão participando das obras injustas do mundo? Chega o carnaval, ele cai no samba. Ah, mas não, irmão, não é tão... Tá bom, não é assim? Os eventos gospel é uma modalidade, é uma opção para o crente. Você vê aí nas redes sociais, da própria Assembleia de Deus, no próprio campo de Cambé, povo tudo por aqui, ó, pulando, dançando. Ah, mas é santo, é gospel, ah, legal, por enquanto. Mas o pontapé inicial já foi dado, o primeiro passo já foi dado. Já não sente mais, já não se enoja mais, já não repudia mais, já não reprova mais. Irmãos e irmãs, em o nome de Jesus Cristo, nós somos servos de Deus. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Se o mundo vai para a esquerda, nós vamos para a direita. Se o mundo vai para baixo, nós vamos para cima. Nós sempre vamos estar na contramão do mundo. Não tem alternativa, não tem carnaval gospel, não tem pancadão gospel, não tem réveillon gospel, não tem nada disso. O mundo está lá fora comemorando, dançando, pulando, celebrando a carne, mas a igreja segue firme, marchando em direção ao céu. Alabaxarabahaia. Aleluia. O crente genuíno e verdadeiro, ele é como Ló. Ló vivia em Sodoma e Gomorra. Ló via o lesbianismo, o homossexualismo, a imoralidade. Ló via as meninas andando quase pelada. Ló via os homens andando com o peito de fora. Agora eu fico admirado, irmão, que tem crente que no feriadão, na época de férias, ele desce para a praia. Ora, é no mínimo contraditório. Aqui para pregar no púlpito eu tenho que usar terno e gravata. Na praia eu estou sem camisa, peladão. Ah, mas
Isso é demais, irmão, demais. Isso, você que é machista, porque você fica sem camisa. Deixa tua mulher ficar sem camisa. Se você pode ficar sem camisa, por que tua mulher não pode? O mundo não percebe que nisso aí existe um machismo. O homem pode ficar com o peitão de fora, mas a mulher não pode. Ninguém pode. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, aleluia. Paulo tinha o desejo de partir e estar com Cristo, porque ele via a maldade do mundo. Mas por outro lado ele se afligia, ele dizia: não, mas se eu partir, e se eu partir, quem é que vai ensinar a igreja? E se eu partir, quem é que vai pregar para a igreja? Ora, se o Senhor Jesus disse que muito grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, imagine o que seria da seara perder um ceifeiro do quilate do apóstolo Paulo. Eu sempre converso com o pastor Ezequiel. Os antigos estão partindo, e aí a gente sente falta, né, pastor? A gente fica triste. Partiu fulano de tal, um baluarte na obra de Deus. Partiu ciclano de tal, um homem firme na doutrina e no bom ensino. Nós ficamos tristes. Por quê? Porque hoje os antigos que trouxeram a igreja até aqui nas costas estão partindo, e está se levantando uma geração de obreiro meia boca, de obreiro que pega o jovem numa sexta-feira à noite e cai na balada dentro da igreja, e tem um pastor frouxo que não tem coragem de corrigir isso. Pelo amor de Deus, irmão, nós não precisamos jogar o corpo de um lado para o outro, nós não precisamos dançar. O que nós precisamos é da graça de Deus, oração, palavra, louvor, jejum, aleluia, presença do Espírito Santo. E se Paulo partisse, quem ia substituir ele? E veja, ele estava preso. Preso. Alguém cai na cadeia, alguém diz assim: esse aí acabou. Mas lá na cadeia, Paulo era um homem diferente. De maneira que quando você lê a carta que ele escreve aos Filipenses, aí nessa carta que nós lemos, quando ele vai fazer a saudação final, por favor, projeta para nós aí, irmão. É o capítulo 4 de Filipenses. O versículo é o versículo de número 22. Preste atenção na saudação final de Paulo. Ele diz assim, ele estava preso em Roma. Olha aí o que ele diz: todos os santos vos saúdam. Mas, você pode repetir comigo? Mas principalmente os... O que é isso? Quem eram os da casa de César? Os soldados, os vigias, os sargentos, comandantes, que serviam César e que tinham a responsabilidade de vigiar Paulo. Paulo vai ficar alguns anos lá com eles. Você acha que Paulo ficou lá falando do Corinthians, do Palmeiras? Você acha que Paulo ficou lá falando de carnaval gospel? Você acha que Paulo ficou lá falando de frutrica? Paulo preso, os caras de pé com a espada vigiando ele, e Paulo falando do evangelho de Cristo. E o evangelho foi entrando, e o evangelho foi descendo do ouvido para o coração, de maneira que quando Paulo chega ao final da sua vida, uma grande quantidade de soldados do Império Romano já conheciam e estavam servindo a Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Mas de ambos os lados eu estou em aperto. Filipenses capítulo 1, versículo 22, 23. Tendo o desejo de partir. Tem crente que não tem desejo. Mas Senhor, o Senhor não pode voltar agora não, Senhor. Eu preciso terminar minha casa, preciso terminar minha faculdade,
Aí o solteiro, Senhor, precisa arrumar uma namorada primeiro, não volta ainda não. Essas coisas são bons, irmãos, são coisas boas, importantes, maravilhosas, são dádivas que Deus deu ao seu povo, mas nada disso se compara ao céu. Ao céu. Deus é minha fiel testemunha, que tem dias que eu estou sozinho, eu choro, imaginando como será viver lá no céu. E viver lá será bom, não porque lá tem ruas de ouro, não porque lá tem muros com pedras preciosas. Viver lá será bom, porque lá é a habitação do meu Salvador, do meu Senhor, daquele que comprou a minha alma com seu sangue na cruz do Calvário, aleluia. Viver lá será maravilhoso, aleluia. Estou em aperto, estou em situação difícil. Aí o versículo 24, para nós encerrarmos, 5 minutinhos, estou encerrando. Ele diz assim: mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Eu quero ir para lá, mas eu também preciso ficar aqui, por causa da obra. Aleluia. Aleluia. O Senhor Deus precisa de nós aqui por causa da sua obra. O Senhor Deus precisa de você aqui por causa da sua obra neste lugar. A igreja está florescendo. Estou vendo pessoas vindo de vários lugares. Irmão Carlos Bini, Deus trazendo o presbítero João, Deus trazendo irmãos e irmãs que são visitantes. Não tenha dúvida, foi Deus que trouxe você aqui nesta noite, porque Deus tem uma obra neste lugar e através deste lugar, e esta obra tem pressa, e no quebra-cabeça dessa obra tem uma peça que é você. Ele diz: eu vou ficar mais um tempo por causa da obra. Aleluia, aleluia. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Senhor, está difícil, Senhor, está complicado, mas eu vou ficar, porque o Senhor tem um projeto ainda. Líderes, estamos aí no comecinho do ano, mas você já está sentindo o espinho na carne, né? Mas fica mais um pouquinho, por causa da obra que Deus tem com você. Músicos, não é fácil. Não é fácil, irmão Aguinaldo. Não é fácil, maestros. Não é fácil, músicos, mas continuem, porque Deus tem uma obra ainda com vocês neste lugar. O Senhor Jesus tem uma obra com a igreja do Jardim Silvino ainda neste lugar. Aleluia. Coisas muito grandes, irmãos, vão acontecer se a igreja permanecer unida, coesa, no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Coisas muito grandes vão acontecer. Aleluia. A obra tem pressa. O apóstolo Paulo tinha esse sentimento, esse peso, esta responsabilidade. Projeta para nós, por favor, irmão, 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 16 até o versículo 22. Já estou encerrando. A hora voa, né? Não deu tempo nem de falar metade da mensagem. Está escrito assim: porque se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Continua aí, irmão, até o versículo de número 22. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo,
Que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não buscar do meu poder no evangelho. Não abusar, ou seja, não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me judeu para com os judeus, para ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Versículo 22. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante deles. Retrocede o versículo 22, por favor, irmão. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios. Todos os meios aqui precisa ser interpretado à luz da Bíblia. Não é dançando carnaval, não é promovendo um samba na igreja, não é tornando a igreja a casa de meretriz, com luzes coloridas rodando e as luzes do templo apagadas. Não, fiz de tudo para por todos os meios chegar a salvar alguns, pelos meios legítimos, bíblicos. E aqui eu encerro dizendo: esta igreja está evangelizando nas redes sociais. Esta igreja está comprando bíblias, livros e folhetos. Esta igreja está investindo em uma sala de estúdio para a gravação de conteúdos cristãos. Essa igreja está zelando da doutrina e dos bons costumes. E o nosso pastor e o corpo de obreiro não abre mão dos cultos de ensino. Tudo para quê? Para tentar salvar alguns. Alguns que ainda não estão salvos. Se coloque de pé. Todos os meios lícitos nós iremos fazer. Alguns irmãos sabem, nós estamos aí conhecendo um sistema, não fechamos ainda com ele, mas em breve, em nome de Jesus Cristo, essa igreja terá uma rádio web, que ficará 24 horas tocando música, ensinos da palavra, pregações na internet. E o primeiro passo é montar a rádio web. Montou, está redondinho, está funcionando ok. Nós vamos formar uma junta de pessoas, criar uma instituição, uma ONG, e pedir ao governo uma rádio comunitária para a região de Cambé, aqui para a igreja do Jardim Silvino. Estejam orando. Todos os meios devem ser empregados para salvar alguns. Somente o evangelho tem o poder de salvar. E Jesus Cristo quer salvar não apenas alguns, mas milhares de milhares de milhares de milhares. Neste momento nós iremos orar. Eu gostaria de perguntar se tem alguém no nosso meio que está desviado dos caminhos do Senhor. Se você se desviou, você sabe, Deus tem um projeto na sua vida, um plano para a sua vida, e você sabe que você precisa retornar. Você retornando, todas as promessas de Deus para a sua vida são restituídas e são colocadas de pé. Tem alguém que está desviado e deseja reconciliar com o Senhor? Levante a sua mão, nós iremos orar com você. Temos ali um jovem vindo aqui, este casal. Tiago, acompanha esses irmãos. Aleluia. Tem festa nos céus, meus irmãos. Se tem festa nos céus, tem festa na igreja. Aleluia. Tem mais alguém que está desviado dos caminhos do Senhor e deseja reconciliar-se com Ele hoje? Levante a sua mão, nós iremos orar por sua vida. Aonde tem ou alguém que nunca serviu a Jesus Cristo, mas ouviu o evangelho, Deus tocou no teu coração e você deseja aceitar a Jesus, levante a sua mão assim, nós iremos orar por você. Aonde tem? Aleluia.
Não temos mais. Nós louvamos a Deus por estas vidas que estão retornando para a casa de Deus, que estão fazendo um compromisso com o Senhor Deus. Agora eu convido aqui à frente todos aqueles que querem trabalhar para o Senhor Jesus na obra da evangelização. Vem aqui, nós iremos orar por você. Venha rápido, nós iremos orar por você. Aleluia. Nós iremos orar por você. Deus tem um projeto para a sua vida. E nós nos alegramos nesta noite com a presença do Espírito Santo. Deus tem um projeto na sua vida. Aleluia. Será que são apenas estes que desejam trabalhar para o Senhor? Será que são apenas estes que desejam entregar um folhetinho, que desejam falar que Jesus é bom, que desejam falar que Jesus ama, que desejam ser ferramentas nas mãos de Deus? Aonde está você? Vem aqui à frente. Faça um voto, um compromisso com Deus nesta noite. Alebara Xandará, Eramassúria Macalaba Xandará. Aleluia, aleluia, aleluia. Namashere Bahaya. Aleluia, aleluia. Será que tem alguém que está aceitando a Jesus, que está reconciliando? Eu não vi. Levante bem alto assim a sua mão, bem alto, para me ver. Essa jovem, essa moça, ela está aceitando a Jesus, jovem? Por favor, alguma irmã, acompanhe essa jovem até aqui à frente. Arabashuria Macala Bahaya. Aleluia. Em o nome de Jesus Cristo, eu vou pedir para os obreiros descer ali e pôr as mãos sobre estas vidas. Em o nome de Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso está alistando vidas nesta noite. O Deus Todo-Poderoso quer derramar da sua bênção, da sua graça sobre a igreja. Você que está aí no banco, não fique olhando, feche seus olhos, estenda a sua mão para cá. Vamos abençoar estas vidas. Entra na esfera espiritual, entra na graça do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Deus tem um grande avivamento para esta igreja. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Maravilhoso Deus, soberano Pai, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós oramos, ó Pai, e abençoamos estas vidas. Ó querido Espírito Santo, toca nessas vidas agora. O Senhor é o dono da obra missionária, o Senhor é o dono da obra evangelística. Toca nessas vidas agora, Senhor. Toca na tua igreja, Pai. Levanta homens